né? Pronto. Já está gravando aqui. Ok? Então vamos lá. Aí deixa eu mostrar para vocês a estrutura que eu fiz aqui para fazer os cálculos, né? Eu já mostrei para outra turma, eu já dei outras aulas, eu dei outra aula desse jeito. O pessoal até que gostou, né? Espero que vocês gostem também, né? O que foi que eu fiz, ó? Eu fiz tipo essas duas colunas aqui de livro, ó. E botei uma gradezinha aqui em cima, né? Duas colunas, e aqui eu tenho tipo uma lousa, né? Aí eu estou escrevendo aqui, eu boto o celular aqui em cima, e escrevo aqui, o pessoal está conseguindo acompanhar a aula direitinho, certo? Se vocês tiverem alguma dificuldade em acompanhar a aula desse jeito, vocês me avisam que eu posso pensar em outra alternativa, tá ok? Mas vamos lá, vamos tentar relembrar um pouco a aula sobre vetores, certo? Deixa eu só colocar aqui o celular no canto. Dá uma ajeitadinha aqui. Pronto, ó. Espero que vocês estejam vendo aí tudo direitinho. Vocês estão conseguindo ver direitinho ou ele está em pé, está deitado, alguma coisa assim? Ou tá dando para ver? Foi meio gambiarra mesmo. Tá dando para ver, né? Pronto, qualquer coisa vocês podem me falar, que aí eu dou um jeito aqui de melhorar, certo? Vamos lá, vamos relembrar de vetores, né? Não sei se vocês lembram, mas a gente terminou falando de vetores, certo? Lembra que eu expliquei por que a gente criou vetores, certo? Por que a gente começa a estudar vetores, né? Na realidade, basicamente, né, principalmente, né, a princípio, né, é por causa da física, né? Como eu falei para vocês. Lembra que eu dei até o exemplozinho da barata, né? Se você está numa sala, né? E uma pessoa pergunta, onde está a barata? O que você vai fazer? Você vai, naturalmente, apontar para a barata, né? Quem perguntar onde está a barata, você vai lá e aponta, certo? Por quê? Porque isso, na verdade, se você pensar bem, para você localizar qualquer corpo em um plano, você vai fazer isso. Você está assistindo um jogo de futebol, alguém pergunta, onde é que está o jogador? Onde é que está o Messi? Você vai apontar para o lugar do campo que está o Messi, certo? Professor? Então, opa, pode perguntar. E aí, professor, bota o telefone na vertical, gira ele aí. Porque você está vendo no computador, é? Não, eu tô vendo também todo, só que o meu amigo tá vendo no computador. Certo, peraí, deixa eu ver aqui. Deixa eu... É assim? Pronto, agora tá top. Pronto. Tá aí, certo? Então fica o seguinte, o que acontece? Só localizando aqui a melhor posição. Okay. Pronto, então assim, para você localizar um corpo em um plano, você precisa necessariamente apontar, certo? Você precisa de um vetor mesmo para apontar a localização dele. Então, basicamente é para isso, né? Na física, você precisa de grandezas que apontem, certo? Então, a posição em um plano é um exemplo, né? Outro exemplo é força, né? Você vai empurrar alguma coisa, você pode empurrar nesse sentido, né? Ou seja, de baixo para cima, né? Eu posso empurrar da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, né? Posso empurrar na diagonal. Então, ou seja, a força eu posso fazer em várias direções diferentes, né? Então, eu preciso que alguma coisa aponte para saber para onde é que está indo essa força, né? E essa coisa a gente chama de vetor, né? Que é literalmente uma seta, né? Eu falei para vocês que existem várias definições complicadas de vetores, né? Pode ser uma classe de equipolências de segmentos orientados, né? Pode ser também lá na álgebra, né? Ele é o elemento de um espaço vetorial, que é um conjunto que obedece certas propriedades, certo? Ou então lá
Ou então quando você vai estudar física moderna, por exemplo, ele já define vetores como invariantes ou rotações, né? Que aí já é um conceito de tensor e tudo mais. Então, esses conceitos complicados não vale a pena a gente ver, certo? É só para complicar. É muito melhor a gente entender que o vetor é uma seta, certo? Por quê? Porque certas grandezas precisam apontar para algum lugar, certo? E aí a gente viu o seguinte, que o vetor, essa seta, né? Ela tem três propriedades que definem ela. É o tamanho, certo? O tamanho dela a gente chamou do módulo do vetor, certo? O módulo, né? Que a gente escreve igual como o módulo lá de um número, né? Aquelas barras do lado, certo? Tem a direção e o sentido, né? A direção, certo? A direção, eu costumo dizer que você olha aqui para a base do vetor, né? Que a direção é exatamente essa reta que ela está apoiada em cima, certo? E o sentido é porque no plano aqui, toda direção tem dois sentidos, né? Vamos supor aqui, para lá e para cá, certo? Então, essa direção aqui, ó, que está apoiada esse vetor, tem dois sentidos, para lá e para cá, certo? Então, esse é o que dá o sentido, é isso, certo? Então, geralmente, quando você está no plano, certo? Isso eu já falei para vocês, né? O que dá a direção, o sentido, é um ângulo, né? Um ângulo em relação a alguma reta, certo? Geralmente na física acontece, a gente sempre tem um eixo XY definido, certo? E o vetor, ele é sempre dado, um vetor A aqui, com um ângulo em relação ao eixo X, certo? Esse ângulozinho aqui. Isso no plano, né? Se você tiver no espaço tridimensional, sendo que no espaço tridimensional a gente só vai estudar usando componentes, que é bem mais fácil, né? Mas se você tiver no espaço tridimensional, você precisa de ter dois ângulos para definir um vetor, né? Deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui para ter ideia. Porque esse vetor, ele está assim, ó. É um vetor, está aqui o eixo X, Y, Z, certo? Esse vetor, ele está vindo para frente, não sei se está dando para entender aqui, tá ok? E geralmente os dois ângulos que a gente usa, né? Aqui é a projeção do vetor no plano XY, né? Ou seja, imagine que eu fosse uma luz, esse aqui é a sombra dele, né? Então, normalmente os dois ângulos que a gente usa é esse aqui, certo? E esse ângulozinho aqui. Tudo bem? Esse ângulo aqui a gente chama de ângulo polar, esse aqui de azimutal, certo? Mas assim, como eu falei, aqui é só para a gente saber por via das dúvidas, né? Só para saber, mas na prática mesmo a gente não vai usar esses ângulos, né? Mas só para vocês terem ideia, é como se fosse assim, ó, porque esse ângulo θ, que é o polar, ele deita o vetor, né? Então, ele vai fazer isso aqui com o vetor, ele vai subir ou descer o vetor, e esse φ aqui, que é o azimutal, ele roda esse vetor, né? Então, com isso você consegue fazer o vetor apontar para qualquer direção no espaço 3D, certo? No plano só precisa de um ângulo, né? No espaço 3D eu preciso de dois, tudo bem? Mas esse caso aqui a gente não vai resolver nenhuma questão, esse aqui a gente vai resolver, certo? Mas esse aqui a gente não vai resolver porque é um pouco mais complexo, a gente também não agrega tanto, né? Não é tão importante para a gente fazer isso aqui, ok? Vamos lá, continuando aqui relembrando que a gente aprendeu de vetores, certo? Eu falei para vocês que, assim como os números, a gente ia aprender a somar vetores, a subtrair, a multiplicar, certo? E aí a gente aprendeu soma de vetores, né? Soma de vetores. E a soma de vetores é uma operação, a definição dela é basicamente geométrica, né? Então você tem um vetor A, certo? E um vetor B, vamos supor assim. Para você somar esses dois vetores, você pensa como se eles fossem dois locamentos, certo? Então você desenha o vetor A, repete o desenho dele, certo? Finge que esse aqui é igual a esse, tudo bem? E aí, seguido do vetor A, desenha o vetor B.
né? Igual como se fosse dois deslocamentos. A pessoa andou daqui para cá, depois andou daqui para cá, certo? O vetor soma é exatamente o que sai do começo do primeiro até o final do segundo, certo? Esse é o vetor A mais B. Vocês estão lembrados disso? Deixa eu ver aqui. Olá, boa noite. Me atrasei porque eu cheguei agora do trabalho. Tudo bem? Tudo bem, Lázaro. Eu estou só fazendo uma revisãozinha aqui de soma de vetores, certo? Deixa eu ver que eu tortei tudo aqui agora. Vamos lá. Vamos supor que eu tivesse um terceiro vetor aqui, né? Vetor C. Se você tivesse um terceiro vetor, você pode pegar e encaixar ele aqui como se fosse um terceiro deslocamento, certo? Um terceiro deslocamento, aí você bota ele aqui, ó. Você repete ele aqui. E aí agora o vetor soma, A mais B mais C, vai ser esse deslocamento total. A mais B mais C. Então, observe que é um processo totalmente geométrico, né? Só que apesar de ser um processo totalmente geométrico, eu quero saber quanto é o tamanho desse cara, eu quero saber a direção e o sentido dele. E aí eu vou usar as várias equações da geometria, certo? Deixa eu dar uma apagada aqui, para rever uma que a gente já viu, né? Que é a lei de cosseno. Né? Então, para você somar vetores, como eu falei, é um processo totalmente geométrico, então a gente vai usar as equações da geometria mesmo, certo? Deixa eu colocar aqui. Soma, certo? Tem um especial, certo? Que a gente usa bastante. Vamos supor que eu tenho dois vetores A e B, agora eu já vou desenhar assim, certo? Lembra, a definição é que um é seguido do outro. Outra forma de somar dois vetores é usando o que a gente chama da regra do paralelograma, certo? O que é? Você desenha um paralelograma com os dois vetores partindo com a mesma base, certo? Então está ali o A, está aqui o B, certo? E agora eu desenho um paralelograma, ou seja, eu passo uma paralela a B aqui e passo uma paralela a A aqui. Certo? Suponha que seja paralelo a isso e seja paralelo a isso, certo? Não está 100% paralelo não, mas finge que está. Então, o vetor soma, certo? Vai ser o cara que sai deles aqui e se encontra aqui, certo? Você pode fazer o vetor soma desse jeito também. Né? Eu falo, professor, mas tem duas formas de somar isso? Na verdade, é a mesma forma, né? É a mesma lógica, porque é o seguinte, se eu usasse aquela lógica que eu acabei de falar para vocês, eu ia desenhar o vetor B aqui, ó. E o vetor B ia se encaixar perfeitamente aqui. Então, era a mesma lógica, como se fosse um deslocamento. Primeiro ele deslocou para cá, depois deslocou para cá. E aí sai do começo do primeiro e final do segundo. Né? Mesma coisa aqui, ó. Eu posso encaixar o vetor AB aqui, assim que ele vai se encaixar perfeitamente assim aqui. Certo? O que acontece? Mas por que eu gosto de falar da regra do paralelogramo? Né? Porque na lei dos cossenos, a equaçãozinha que a gente vai ver agora, a gente precisa ter o ângulo entre os dois vetores, certo? Esse ângulo θ. A gente vai usar o ângulo entre os dois vetores, esse θ aqui, para poder achar o módulo desse vetor aqui. Tudo bem? Vamos lá, fica o seguinte. Eu lembro de que eu já falei para vocês, mas basicamente a gente usa a lei dos cossenos para triângulos e a gente consegue chegar nessa equaçãozinha aqui, ó, que é a lei dos cossenos para a soma de vetores. Que o módulo do vetor soma ao quadrado é igual ao quadrado do primeiro mais o quadrado do segundo, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, vezes o cosseno do ângulo entre eles. Certo? Essa é a formulazinha que a gente usa para achar o módulo dos vetores. A gente chama de lei dos cossenos, né? Ela vem lá dos leis dos cossenos de triângulo, só que a lei dos cossenos de triângulo aqui é um menos, certo? Mas aqui nos vetores, ela vira um mais porque lá no triângulo a gente quer achar esse lado aqui, ó, do triângulo. Quer achar esse lado do triângulo. Como aqui a gente quer achar, na verdade, essa diagonal aqui, aí a gente usa mais. Tá ok? Bom, é bem grandinha, né? Na verdade, isso aqui é como se fosse um teorema de Pitágoras
digamos assim, generalizado para qualquer triângulo, né? A lei dos cossenos é basicamente isso, certo? E aí, a gente serve exatamente para poder achar o módulo do vetor, né? Vamos pegar aqui um exemplo. Eu tenho o módulo de A, seja, botar aqui 5. E módulo de B, 2 vetores, seja 15, por exemplo. Vou desenhar A e B aqui, ó. Tá aqui A, desenhar B aqui para baixo. B e A. Eu vou dizer que esse ângulozinho aqui é 120 graus. 120 graus. E aí eu quero saber quanto é o módulo de A mais B. Tudo bem? Aí é só aplicar a equação, tudo bem? Nesse exemplo aqui que eu estou fazendo, tem só uma pegadinha. Qual é? Que é o seguinte, você pega dois vetores, quando eles partem do mesmo ponto, como esse caso aqui, eles sempre vão subentender dois ângulos. Esse aqui, o menor e o maior. Certo? Inclusive, peraí, que eu errei, ó. Aqui vamos botar 300. 300. Agora faz sentido. Eles sempre vão subentender dois ângulos, o menor e o maior, certo? Uma coisa importante que a gente tem que saber é que o ângulo entre os dois vetores que a gente usa nessa equação é o menor entre eles. Tudo bem? Então, por mais que a questão diga que esse ângulo aqui seja 300, para usar nessa fórmula, você não vai usar o 300. Você vai usar esse ângulozinho aqui. Por quê? Porque ele é menor. Tudo bem? O ângulo de dois vetores, ele sempre vai ter que ser menor do que 180 graus. Sempre. Certo? Maior ou igual que zero. Menor ou igual que 180 graus. Né? Por quê? Porque ó, você tem um vetor B, né? Um vetor A fizer 90 graus aqui, certo? Ele faz 90 graus. Então, é o menor entre esses dois ângulos, certo? Se eu botar aqui, por exemplo, 120, ainda é, esse de dentro aqui, é o menor entre os dois ângulos. Se eu colocar 180, né, ó, eles vão estar exatamente apontando em sentidos contrários, certo? 180 graus, eles vão ter mesma direção e sentidos contrários, né? Se eu passar de 180, o que vai acontecer? Se eu passar de 180, vamos supor para 200. Né? Tá bem que assim, ó. Aí aqui vira 200. Vamos botar 220, vamos botar 200. O que acontece? Esse aqui deixa de ser o ângulo entre eles, por definição. E aí, por definição, passa a ser esse ângulo, né? Que aí, no caso, vai ser 360, que é o todo, menos esse 200 aqui. Que aí vai dar o quê? 160 graus. Certo? É por isso que o ângulo dos dois vetores sempre vai estar entre 0 e 180. Ok? Só essa observaçãozinha, né, para vocês saberem. Certo? Então vamos lá. Voltando aqui para resolvendo a questão. Certo? Eu quero saber o módulo de A mais B. Vou usar essa equaçãozinha aqui. O módulo de A mais B. Certo? Ao quadrado vai ser o módulo do primeiro ao quadrado, 5 ao quadrado, mais o módulo do segundo ao quadrado, 15, mais 2 vezes 5 vezes 15, vezes o cosseno do ângulo entre eles, certo? O ângulo entre eles, lembrando, não vou colocar 300, certo? Vou colocar 60, que é esse ângulo menor aqui. Lembrando que aqui o desenho está mal feito, né? Na verdade, 60 ele era para ser mais fechadinho assim. Não tem nada, não, é só para vocês entenderem a ideia, tá ok? Então aqui, ó, 60 graus. Faltou espaço ali, eu botei ali em cima, tudo bem? Então vai ficar o seguinte, ó. A mais B, módulo de A mais B ao quadrado, certo? Vai ser igual, aí aqui dá 25, 15 ao quadrado é 225, né? Mais 2 vezes 10. Aqui, na verdade, o melhor foi o seguinte, cosseno de 60 é 1 meio. Então, vai cortar com esse 2, certo? Então, sobrou só esse 5 vezes 15,
Esses 5 vezes 15 dá 75. Então, o módulo de A mais B ao quadrado vai ser, que dá 325, né? Então, o módulo de A mais B vai ser a raiz de 325. Tá ok? Aí aqui, se quiser deixar 325, pode deixar a raiz, né? Se quiser tirar a raiz, pode tirar. Né? Na prática, vai depender de como é que está a lista lá que eu vou passar para vocês. Certo? Um detalhe importante aqui é o seguinte, né? Um erro que todo mundo comete, que eu já falei para vocês disso, mas todo mundo comete, é assim, tem módulo de A igual a 5, módulo de B igual a 15. Aí eu peço módulo de A mais B, a pessoa fala, professor, não é 5 mais 15, não? Na verdade, não, né? Não é isso aqui. Seria isso aqui se eles fossem números, mas A e B não são números, são vetores. Então tem todo o processo geométrico, né? Ou seja, esse cálculo que a gente fez, ele já está todo subentendido, toda aquela história, né? Eu passei aqui um paralelo a B, passei um paralelo a A, e estou achando o módulo dessa diagonal aqui. Certo? Eu não posso simplesmente pegar o tamanho desse lado, somar com o tamanho desse lado para dar isso. Não, isso daqui, para achar esse cara aqui, eu tenho que usar uma formulazinha da geometria. Tá ok, pessoal? Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me interromper tanto no microfone quanto aí no chat, certo? De vez em quando eu dou uma olhadinha aqui no chat para ver se vocês falaram alguma coisa. Certo? Vamos lá, continuando com a revisão aqui. Deixa eu apagar aqui tudo isso. A gente já tinha visto os casos especiais da soma também. Né? Tem alguns casos que você fazer a soma de vetores é bem mais simples, você não precisa fazer esse cálculo todinho que eu fiz aqui. Certo? Quais eram esses casos? Era quando os vetores têm, vamos botar assim, ó, casos especiais. Que eles têm alguma propriedade importante, né? Então, por exemplo, o primeiro caso é quando eles têm a mesma direção e o mesmo sentido. Tudo bem? Aí fica mais fácil. Certo? Tanto você usando a lei de cosseno, quanto você usando o raciocínio de dois deslocamentos, certo? Você chega à seguinte conclusão, que módulo de A mais B é simplesmente módulo de A mais módulo de B. Ou seja, o módulo do vetor soma é simplesmente o módulo do primeiro mais o módulo do segundo. Eu não preciso usar aquela equação gigantesca do quadrado aqui, quadrado aqui, e duas vezes o primeiro vezes o segundo vezes o cosseno do ângulo entre eles. Certo? É simplesmente isso aqui, né? E aí, como eu falei, é fácil de ver, né? Pensando como se fosse deslocamento, ó. Se eu pegar o A e transferir para cá, né? Então eu percebo que o deslocamento total é simplesmente o tamanho de B mais o tamanho de A. Certo? E aí fica o seguinte. Então, esse é um dos casos especiais. Certo? Observe que esse é o único caso em que, se você pode pegar o módulo de cada um e somar diretamente. Né? Qualquer outro caso, se o vetor tiver uma inclinação em relação ao outro, certo? Se os vetores forem inclinados assim em relação ao outro, né? Você não pode fazer essa soma. Né? Mas se eles dois forem paralelos assim, você simplesmente soma o tamanho de um com o tamanho do outro. Tudo bem? É um dos casos especiais. Outro caso especial é exatamente quando eles têm mesma direção e sentidos contrários. Certo? Se tem mesma direção e sentidos contrários, também fica facinho, né? O módulo da soma vai ser exatamente a diferença entre os módulos, certo? Aí a gente sempre bota o maior menos o menor, certo? Maior menos o menor. Ou então, se você quiser, você pode usar um módulo aqui por fora, que aí, independentemente se você está fazendo maior menos o menor ou o menor menos o maior, sempre vai dar um número positivo, certo? Lembrando que módulo de um vetor sempre tem que ser um número positivo, certo? Se em algum momento você achou o módulo de um vetor negativo, é porque você errou em algum lugar, certo? Mas esse aqui é um caso especial, né? Mesma direção, mesmo sentido, é só você somar. Mesma direção e sentidos contrários, você vai subtrair. E olha que estranho, né? Vetores, às vezes você tem que subtrair para achar o vetor soma. Né? É até fácil de ver por que disso, né? Também para aqui usando a definição do deslocamento. Né? O que acontece?
Vamos supor que eu desloquei o vetor B, né? A pessoa primeiro andou aqui o vetor B e depois desloca o vetor A. Então ele vem para cá. Então, o que o B voltou, o que o B fez, o A voltou uma parte. E aí o vetor soma, né? Que é o que sai do começo do primeiro até o final do segundo, que ele vem daqui até aqui, né? O vetor soma é esse aqui, ó. É exatamente o módulo de B, que é o maior, menos o módulo de A, que é o menor. Certo? Então, eu posso dizer como vetores é estranho, né? Às vezes, para você achar o vetor soma, você tem que subtrair. Tá ok? Outro caso especial que a gente fez também, que a gente viu também, foi quando os vetores fazem um ângulo de 90 graus entre si. São perpendiculares, né? Então, o vetor A e o vetor B são perpendiculares entre si. Então, nesse caso, ó, você pode simplesmente usar o teorema de Pitágoras, certo? É só o comecinho lá dos leitos do cosseno, tá ok? Ó, então, para você achar o módulo da soma, é simplesmente você acha que a hipotenusa, né? A hipotenusa, que é esse cara aqui, ó, você pode achar simplesmente usando o teorema de Pitágoras, né? Quadrado, a hipotenusa é a soma dos quadrados do QT. Tá ok, pessoal? Alguma dúvida? Lembrando que vocês podem falar aí no chat, certo? Eu vou pular alguns casos aqui, porque esse aqui a gente já tinha visto, né? Revisar. Então, não vou resolver nenhum exemplo aqui e vou direto para a subtração de vetores, certo? Vamos já apagar aqui, vamos para a subtração de vetores. Aliás, antes de a gente ver subtração de vetores, tem algumas propriedades da soma que a gente tem que ver. Na verdade, são propriedades bem simples, né? São só algumas propriedades. Primeira propriedade, que na prática não é tão complicado, né? É simplesmente dizer o seguinte, que existe um vetor nulo, né? Esse vetor nulo é o vetor que tem módulo zero, certo? E a direção é indefinida, né? Porque se um vetor tem módulo zero, imagina um vetor. Se eu for diminuindo o módulo dele, até ficar zero, módulo zero seria só um ponto, né? Então ele não tem uma direção definida, né? E aí esse vetor nulo, ele tem a propriedade dele que você somar ele com qualquer vetor, vai dar esse qualquer outro vetor. É igual ao zero, né? É o mesmo zero do nosso número. Zero mais qualquer número, sei lá, 625, vai ser 625, certo? Da mesma forma que existe o zero nos números, existe o zero no vetor, certo? Outra propriedade também que é igual nos números é que existe a comutativa, né? Então você tem A mais B é igual a B mais A, certo? Aqui dá para a gente ver pela própria regra do paralelogramo, né? Vamos supor que você tem um vetor A e um vetor B, aqui, né? O vetor soma é esse cara aqui, né? Eu faço aqui uma paralela A a B, e eu faço aqui uma paralela A. O vetor soma é esse cara aqui, ó. Esse aqui é o A mais B. Certo? Então, o que acontece? Observe que se eu agora, se eu for olhar pelaquela definição do deslocamento, né? Se eu olhar por cima, o que foi que eu fiz? Eu fiz A mais B. Desloquei A, depois desloquei B. Se eu olhar por baixo, eu fiz B mais A. Desloquei B, depois desloquei A. Então, observe que tanto faz eu fazer primeiro A, depois B, ou então primeiro B, depois A, o resultado é o mesmo. Certo? É por isso que não importa a ordem com que você soma os vetores. Certo? E por último, outra propriedade da soma também é associativa, né? Ou seja, você vai somar três vetores, A mais B, e depois você vai somar com o vetor C. Esse aqui você pode primeiro somar B com C e depois somar A. Certo? O que eu estou dizendo aqui? Que você vai somar três vetores. Você pode somar primeiro A e B e depois somar C,
Ou então, que vai dar um resultado, então você pode somar B com C e depois somar A, que vai dar exatamente o mesmo resultado. Ou então você pode somar A com C primeiro, depois B, certo? Tanto faz. A associativa diz isso, que tanto faz a hora que você soma, e é por isso mesmo que muitas vezes você nem precisa indicar com parênteses quem vai somar primeiro, né? Quem vai somar primeiro. Então você simplesmente deixa sem parênteses, porque tanto faz a ordem que você soma aqui. Você vai dar o mesmo resultado, certo? Vamos lá, ó. Beleza, propriedades da soma, certo? Vamos revisar agora um pouco sobre a subtração de vetores. Vou apagar aqui. Então, a subtração de vetores, na verdade a subtração no fundo é uma soma, né? Tem que lembrar do conceito do vetor oposto, certo? Quem é o vetor oposto? Certo? O vetor oposto é exatamente o vetor que quando você soma ao vetor vai dar zero, né? Vamos supor, tem um vetor A aqui, certo? Eu quero saber qual o vetor que somado a esse vetor, né? Ou seja, tem um vetor A mais um vetor aqui, somado a ele vai dar o vetor nulo, o vetor de tamanho zero, certo? E o vetor oposto, né, por definição, ele é esse cara aqui, tudo bem? E ele é exatamente um vetor com a mesma direção, mesmo módulo, ou seja, mesmo tamanho, paralelo, sendo que no sentido contrário. Né? Se você pensar em termos de deslocamento, o que acontece? É como se você tivesse deslocado desse ponto a esse, e depois você voltou para o mesmo ponto. Então, o deslocamento total foi zero, certo? E esse vetor oposto a gente chama de menos A, certo? Menos o vetor A. Né? Por definição, o vetor oposto quem é? É o número, quer dizer, é o vetor que somado a ele vai dar o vetor zero, certo? É a mesma definição de número oposto, né? Então, por exemplo, o oposto a 5 é o menos 5, por quê? Porque quando você soma um com o outro dá zero. É a mesma definição de números lá, certo? Por que a gente usa essa definição de vetor oposto? Porque a subtração ela é definida, né, exatamente como a soma com o oposto, certo? Ou seja, o A menos B, você fazer vetor A menos o vetor B, o que você vai achar, o que você vai fazer, na verdade, é A mais o vetor menos B, né? Você vai fazer a subtração, na realidade, é uma soma com o vetor oposto, certo? Por definição, né? Tudo bem? E aí eu posso deduzir várias formas de subtração, né? Eu não vou deduzir porque, como aqui é mais uma revisão, né? Eu já vou dar para vocês a formulazinha, certo? Se você, por exemplo, pega aquela regra do paralelogramo, né? Você pega aqui o vetor A e bem aqui assim o vetor B, digamos. Né? Aí eu completo aqui o paralelogramo, certo? Aqui eu desenho um paralelo a B. Aqui eu desenho um paralelo a A. Certo? A gente viu que essa diagonal aqui era o vetor soma, né? A mais B. O vetor A menos B vai ser a outra diagonal desse paralelogramo, certo? O vetor A menos B vai ser exatamente essa diagonal aqui, ó. Esse aqui é o A menos B. Certo? Essa aqui, ó, que está pontilhada, é o A mais B, essa aqui é o A menos B. Certo? E aí, usando as regrazinhas lá da geometria, a gente consegue deduzir como achar o módulo desse vetor. Certo? Para eu achar o módulo desse vetor, eu posso usar simplesmente, eu posso usar a mesma regra, vezes cosseno, a diferença que vai ser, é que agora vai ser um menoszinho aqui, ó, menos duas vezes, módulo de A, vezes módulo de B, vezes o cosseno do ângulo entre os vetores, né? Isso aqui sendo o ângulo entre os vetores. Ok? Observe que é igualzinho aquela equação, só que muda que aqui é menos, né? Quando aqui é menos, aqui vai ser menos também, certo? Quando era um mais aqui, ó, aqui era um mais.
certo? E essa equação, como eu falei, vem lá da geometria. Tudo bem? Outra coisa também. Aqui eu estou ensinando a achar o módulo desse vetor, o tamanho dele. Né? E se eu quisesse achar a direção dele, o ângulo que ele faz, sei lá, esse ângulozinho que ele faz aqui, ó, chamar de alfa, como é que eu faria? Né? Para você achar esse alfa, aí você tem que usar a lei dos senos, certo? Eu estou só falando aqui como é que eu acho, mas geralmente a gente não costuma usar tanto isso, né? Dá bem mais trabalho, aí a gente não usa tanto isso, certo? Mas só caso eventualmente você se pergunte, né? Eu quero saber a direção, o ângulo que ele faz, né? Até porque para definir o vetor tem que ter um módulo, direção e sentido através desse ângulo, certo? Então, você poderia achar esse ângulo usando a lei dos senos, né? Mesma coisa para o vetor soma também, certo? Alguma dúvida aí? Não? Bom, e aí também tem uns casos especiais, certo? Quais são os casos especiais da subtração? É igual os casos da soma, né? Vetores quando têm a mesma direção e mesmo sentido, mesma direção em sentidos contrários, ou são perpendiculares, certo? Então, os casos especiais, né? Casos especiais. Então, se eu tenho dois vetores que têm a mesma direção e o mesmo sentido, para você achar a diferença entre eles, né, você vai simplesmente subtrair os módulos, certo? E aí, você fica atento de sempre fazer o maior menos o menor, no caso aqui o B é maior, né? Ou então, como eu falei, usa o módulo, né? Você usar o módulo, não importa se você faz o maior menos o menor, ou o menor menos o maior, sempre vai sair positivo, certo? Esse é o primeiro caso, quando eles têm a mesma direção e mesmo sentido, certo? Quando eles têm agora mesma direção e sentidos contrários, certo? O que acontece? Então, nesse caso aqui, ó, você vai fazer a diferença entre eles, você vai somar os módulos. Né? Olha como vetores são estranhos, né? Nesse caso aqui, você achar o módulo do vetor diferença, você vai fazer a soma dos módulos. Certo? Como eu falei, se você analisar geometricamente, né? Toda aquela história que eu falei para vocês, né? Em vez de você subtrair B, você soma com o oposto de B. Né? Quem é o oposto de B? Se B é esse cara, o oposto de B é esse cara aqui, ó, menos B. Então, você somar isso com isso, né? São dois vetores com a mesma direção e mesmo sentido. É aquele caso especial 1, né, da soma de vetores. E aí, por isso que fica a soma dos módulos. Tudo bem? E aí, como eu falei, tudo vem lá da geometria, né? Da equação da geometria. E aí, o terceiro caso especial é quando eles forem perpendiculares, né? Quando eles forem perpendiculares, basta você usar o teorema de Pitágoras. Certo? É igual a soma, né? Quando eles forem perpendiculares, basta você usar o teorema de Pitágoras. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida em relação aí? Nenhuma dúvida, né? Vamos lá. Vou continuar mais fazendo uma revisãozinha aqui, certo? E lembrando, se dá tempo ainda hoje, eu coloco a lista. Se eu não colocar hoje a lista de vetores, eu coloco amanhã, certo? Eu pretendo fazer igual daquele jeito que a gente fez, né? Que era uma diferente para cada um, certo? Mas aí eu vou ver como é que eu vou fazer, se eu consigo separar e mandar para cada um individualmente. Eu vou dar uma olhadinha. Outra coisa também que eu queria pedir para vocês é que eu não sei se todo mundo está sabendo não sei se todo mundo está sabendo dessa turma que eu abri, dessas aulas. Se alguém não estiver sabendo, vocês podem avisar, depois eu vou procurar, eu vou olhar aluno por aluno, ver se tem faltando alguém, se estiver faltando alguém, eu vou tentar contatar ele,
certo? Mas se você conhecer alguém que não está sabendo, você poderia avisar ele, por favor? A Rebeca pediu aqui para eu fazer exemplos, né? Vou fazer um exemplozinho aqui, Rebeca. Como eu estava... Como é mais uma revisão, aí eu não estava fazendo o exemplo de toda a formulazinha que eu estava vendo, né? Mas vamos fazer o seguinte, eu vou dar só mais uma coisinha, e aí eu vou dar um exemplo bem mais complexo, certo? Para não dar um exemplo simples, né, que é só aplicação de fórmula, a gente precisa ver só mais uma operação, que aí é onde a gente revisa todo o conteúdo, aí eu resolvo vários exemplos, certo? Que aí essa operação, ela é a operação do produto por um escalar. Só para a gente finalizar aqui a nossa revisão. Produto por um escalar. Aí eu faço uns exemplos mais, digamos assim, mais sérios, né? Não exemplos de simplesmente aplicação de fórmula. Tudo bem? Vamos lá. Fica o seguinte, então, o que é um produto por escalar? Não sei se vocês lembram, mas escalar, sempre quando você vê a palavra escalar quando você está falando de vetores, você lembra de um número, certo? Escalar é um número. Tudo bem? Então, o produto por escalar, você vai fazer um número mesmo, um número qualquer, sei lá, 5, e vai multiplicar por um vetor. Tá ok? A gente vai aprender a fazer isso. 5 vezes A, 2 vezes A, menos 3 vezes A, e por aí vai. Tá ok? Então, ou seja, a gente vai colocar um número arbitrário qualquer, um lambda vezes A. Certo? Um lambda vezes A. Esse lambda aqui essa letra aqui é uma letra grega, né? Lambda. Por algum motivo o pessoal gosta de usar essa letra quando está falando sobre vetores, mas aqui poderia ser qualquer letra, né? Mas como eu estou usando letras normais para ser vetores, para representar números, eu vou usar letras gregas, tudo bem? Então, lambda vezes o vetor A. Então, definir quem é esse vetor é você definir quem é o módulo dele, e definir qual é a direção e o sentido. Certo? Então, tem que dizer quem é o módulo, direção e sentido desse cara. Tudo bem? O módulo é fácil. Ó. O módulo de lambda vezes A é simplesmente o módulo de lambda, o módulo do número, vezes o vetor A. Ou vezes o módulo vetor A. Certo? Eu vou falar aqui a definição, depois eu mostro geometricamente o que isso significa. Certo? A direção sempre é a mesma de A. Então a gente diz que lambda vezes o vetor A, ele é paralelo a A, sempre. Direção sempre é a mesma. Ou seja, os dois vetores sempre vão ser paralelos, né? Então está aqui o A, lambda vezes A sempre vai estar na mesma direção, paralela a A, certo? O sentido vai ter só um detalhe, vai ser o mesmo de A, se lambda for maior do que zero, certo? E contrário de A, se lambda for menor do que zero, né? Como eu falei. Vamos ver geometricamente o que isso significa. Né? Geometricamente, na verdade, essa definição dá exatamente o comportamento que a gente espera. Por exemplo, esse aqui é o vetor A. Né? Quem é o vetor 2A? O vetor 2A, né? Intuitivamente, o que a gente diria? Seria o vetor A duas vezes maior. Certo? É exatamente isso. Por quê? Porque o módulo dele, né, vai ser exatamente 2 vezes o módulo de A, ou seja, tamanho 2 vezes maior. Certo? Vai ser paralelo, né, mesma direção, e o sentido mesmo. Por quê? Porque lambda é positivo, lambda aqui está sendo 2. Tudo bem? Se eu pegasse, por exemplo, quem era menos 3A, né? Então, intuitivamente, seria um vetor que é 3 vezes maior, e de fato é um vetor que é 3 vezes maior do que A, né? Imagina isso aqui é A. Então, 3A é 3 vezes maior, né? Vou tentar aqui desenhar 3 vezes maior. Com a mesma direção, mas agora vai ter um sentido contrário. Por que vai ter um sentido contrário? Porque tem um sinal negativo. O sinal negativo ele vai inverter o sentido do vetor. Tudo bem? Outro detalhe também aqui, aí assim a lógica é a mesma, né? 5 vezes A vai ser 5 vezes o A
apontando para lá, né? E não precisa necessariamente ser número inteiro, pode ser um número quebrado, poderia fazer aqui 1,5 vezes A, aí seria A 1,5 vezes maior, né? Inclusive eu posso até fazer uma divisão, né? Posso fazer A dividido por 2, né? A dividido por 2 é como se fosse A que multiplica o meio, né? Então vai dar exatamente, você pode usar essa mesma definição aqui, então vai dar o vetor A, certo? Só que o tamanho dividido por 2. Então, esse é um cara assim, ó. E aí, supondo que isso aqui seja metade disso, certo? E aí você pode fazer qualquer tipo de número vezes ele, né? Você pode fazer 3/5 de A, enfim. Você pode buscar qualquer número, inclusive números reais também, né? Raiz de 2 vezes A, certo? Então, só para a gente aprender como é que multiplica aqui vetores por números por vetores, certo? E aí, na aula passada, a gente tinha parado quando começou a pandemia, né? A gente tinha visto só uma aula depois dessa, né? Que foi a gente viu ainda um pouquinho de coordenadas, tudo bem? Mas aí eu faço o seguinte, em termos de conteúdo, eu vou ficar por aqui, até porque faz tanto tempo que a gente viu isso, que isso aqui é quase coisa nova para vocês, né? E aí eu vou pagar aqui a minha dívida com a Rebeca dos exemplos, certo? Agora que a gente já viu todos esses conceitozinhos, vou fazer uns exemplos parecidos com o que vão estar na lista, que aí já são exemplos um pouco mais complexos, é interessante a gente ver esses exemplos um pouco mais complexos, certo? Então, a gente vai ver mais na frente que vão existir formas bem simples da gente somar vetores, igual como a gente soma números, né? Usando as componentes, né? Fica uma soma quase que algébrica mesmo, quase como se fosse somar números. Mas só quando a gente vai vendo componentes, né? Até lá, a gente vai ter que usar essas fórmulas de geometria, que são fórmulas bem chatinhas mesmo, certo? Como você vê que eu vou fazer um exemplo aqui, ó. Então lá vai ter muitas questões que ele vai dar assim, ó. Ele vai desenhar aqui o vetor B, certo? Vai dar o ângulo aqui, ó. Vamos supor 30 graus, certo? Vai dar um vetor A aqui. Vamos botar aqui vetor A. E aí vamos colocar aqui, por exemplo... Peraí que eu desenhei errado aqui. Vamos desenhar um vetor A assim também. 60 graus. Certo? E aí agora vamos fazer várias coisinhas, ó. No item A, ele quer saber quanto é o módulo de A mais B. Certo? No item B, vamos achar o módulo de A menos B. No item C, vamos achar o módulo de 2A, botar aqui mais 5B, por exemplo. Certo? Só para exemplificar aqui outro também, vamos, no item D, vamos botar aqui A sobre 2 mais tá aqui 3B. Botar menos. Vamos calcular esses caras aí. Certo? E aí, vai ver que inicialmente fazer esses cálculos aqui são bem chatinhos, na verdade. Certo? Por quê? Porque a gente vai ter que usar aquela lei dos cossenos que é gigantesca, né? Deixa eu botar ela aqui. A mais B, né? Eu vou colocar aqui ao mesmo tempo com menos, só que muda é um sinal. Vai ser A ao quadrado, mais B ao quadrado, mais menos 2 vezes A, B, cosseno do ângulo entre eles. Certo? Esse mais menos significa o quê? Se for mais, se for soma, você vai usar o mais aqui. Se for menos, você vai usar o menos aqui. Tudo bem? Então, inicialmente ele pede a soma, né, no item A. E aí é só aplicação de fórmula, né? Soma de A mais B ao quadrado vai ser assim, módulo de A e módulo de B ele tem que dar na questão, certo? Eu não coloquei aqui.
Vamos supor que ele diga que o módulo de A é 4 e módulo de B é 2. Supor, chutei esses dois números aí, certo? Então vamos lá, aqui vai ficar 4 ao quadrado, mais, aqui vai ficar 2 ao quadrado, mais 2 vezes 4 vezes 2, vezes o cosseno do ângulo entre eles. Quanto é o ângulo entre eles, né? Aí, ó, para ver o ângulo entre eles, você desenha eles partindo do mesmo ponto, né? Então, B faz 30 graus. Se eu desenhasse B aqui, ó, B seria algo assim, né? Fazendo 30 graus aqui. Tudo bem? Claro que aqui é só um esboço, né? O desenho tão bonito quanto deveria ser, não, né? Mas o que eu quero que vocês entendam é o seguinte, que B faz 30 graus com a horizontal, A faz 60 graus com a horizontal. Então, o ângulo entre A e B é esse cara aqui, que vai ser exatamente 60 menos 30. Certo? Ou seja, 30 graus, né? 60 menos 30, 30 graus. Tá ok? Aí agora aqui é só resolver, né? Vai ficar módulo de A mais B ao quadrado vai ser 16 mais 4 mais. Aqui vai dar 2 vezes 4, 8, vezes 2, 16, vezes cosseno de 30, que é raiz de 3 sobre 2. Né? Então, módulo de A mais B ao quadrado vai ser igual a 20 mais 8 raiz de 3, certo? No geral, pessoal, a solução sempre vai ter uma raiz, certo? É muito difícil a solução não ter um radical. Ser uma solução exata, certo? Então, se você quiser usar na calculadora, pode calcular. Se quiser, pode deixar assim. Tá errado não. Certo? Então, o módulo de A mais B seria 20 mais 8 raiz de 3. Aí, se você quiser, você pode botar na calculadora, né? Raiz de 3 é aproximadamente 1,73, né? Então, você faz 8 vezes 1,73, soma com 20, tira a raiz disso, e você vai saber numericamente, mais ou menos, quanto é a soma dos dois vetores. Tudo bem? Alguma dúvida aqui na soma? A soma foi só aplicação de fórmula, praticamente. Certo? Vamos fazer aqui a diferença. Certo? O item B. Qualquer coisa, pessoal, vocês podem, eu vou eu tô gravando aqui o vídeo, né? Eu vou colocar no YouTube, certo? Normalmente na aula eu dou espaço para copiar, né? Mas aqui não tem como eu saber se vocês estão copiando ou não, então não posso dar espaço para vocês copiarem, certo? Então, mas se você precisar rever de novo, aí eu vou colocar o vídeo no YouTube. Tudo bem? Vamos fazer o item B agora. O item B, ele pede a diferença. Então, eu posso simplesmente usar essa formulazinha com o vetor, com o menos aqui. Vai ficar módulo de A ao quadrado, mais módulo de B ao quadrado. Agora, menos 2 vezes A vezes B, vezes o cosseno do ângulo entre eles. Certo? Aí vai ficar o seguinte. Agora é só substituir, né? Na verdade, como as fórmulas são bem parecidas, vai dar exatamente o mesmo resultado, só que com o sinal trocado, né? 4 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, menos 2 vezes 4 vezes 2, vezes o cosseno do ângulo entre eles. O ângulo entre eles, lembrando, é 30 graus, certo? 30 graus, tá ok? E aí, é só resolver aqui, né? Então vai ficar 16, vou fazer um pouco mais rápido, né? 16 com 4, 20. Né? Menos, esse 2 vai cortar, aqui é raiz de 3 sobre 2, eu corto esse 2 com esse 2 aqui embaixo, menos 8 raiz de 3, então, menos, você simplesmente raiz de 20, menos 8 raiz de 3. Tudo bem? Lembrando, né? Esse processo que todo que a gente fez o quê?
A gente fez aquele processo geométrico, certo? Só que aí eu não vou desenhar sempre, né? Por isso que eu estou só pegando as equações. Mas o que a gente fez foi isso aqui, ó. A gente pegou o A, pegamos o B bem aqui assim, traçamos a paralela aqui e estamos achando esse cara aqui, ó. O tamanho desse cara, né? Só que aí a gente não faz desenhando, né? A gente faz usando as equações. Tudo bem? Vamos lá, vamos resolver agora o item C e D. São um pouquinho mais complicados. Um pouquinho, mas não é nada demais também não. Certo? É chato, né? Chato realmente é. Mas são poucas questões que são assim. Depois que a gente aprender as componentes, vai ficar mais fácil. Então fica o seguinte, ó. Agora eu quero achar o módulo de 2A mais 5B, né? Então, ou seja, eu não estou somando A com B. Estou pegando A, multiplicando 2 vezes ele, pegando B e multiplicando 5 vezes ele. Certo? Mas por incrível que pareça, isso não vai dar tanto trabalho não, né? Porque eu posso usar essa fórmulazinha aqui, ó. Só que vai mudar é que em vez de eu colocar aqui A, aqui eu coloco módulo de 2A ao quadrado, mais, em vez de eu botar B, eu boto módulo de 5B ao quadrado, certo? Mais, porque aqui é mais, né? 2 vezes módulo de 2A, aí, vezes módulo de 5B, vezes o cosseno do ângulo entre eles, né? Faltou um pouquinho de espaço, eu fazer o teto ali para cima. Tudo bem? Mas aí fica o seguinte, o que acontece? Aí aqui eu posso simplesmente fazer o seguinte, ó. 9 de 2A mais 5B ao quadrado. Aí aqui usa aquela definição, né? Não sei se vocês lembram. O 2 é como se fosse aquele lambda, né? Isso aqui vai dar exatamente 2 vezes o módulo de A, usando aquela definição. Certo? Isso aqui vai dar exatamente 5 vezes o módulo de B. Ou seja, simplesmente eu pego um número mesmo. Esse número vezes o módulo de B, certo? Mas, eu vou aqui para baixo, já que não tem espaço ali. 2 vezes. Aí que é 2 vezes o módulo de A. O professor tá ruim aí para dar uma enxergada. Deu uma piorada na qualidade, foi? Foi, ó. Tá dando aqui tá uns 320p. Acho que a internet que deve ter dado uma piorada, né? É, deve ter sido. Bom, deixa eu ver se vai dar uma melhorada aqui. Tá melhorando aos poucos aí? Parece que aos poucos tá melhorando, né? Vamos ver aqui. Mas vocês me avisam que eu dou uma paradinha, né? Que aí, pra ver se ele recupera a imagem um pouco. Aí fica 5 vezes. Opa, mais não. Né? Tô aqui, né? 2 vezes o módulo de 2A. Que 2 vezes o módulo de A. Deu uma piorada agora, grande, né? Vezes 5 vezes o módulo de B. Vezes o cosseno do ângulo entre eles. E o ângulo entre eles é 30 graus. Agora deu uma piorada grande, né? Vamos fazer o seguinte, pessoal. Vamos tentar pelo menos terminar essa questão. Acho que a minha internet aqui deu uma piorada. Certo? Mas vamos lá. Agora pelo menos dá para pelo menos fingir que está entendendo, né? Uma coisa importante aqui, esse 30 graus, é você entender o seguinte. Por que aqui continua sendo 30 graus? Né? Porque é o seguinte, você está somando 2A com 5B. Certo? Quem é 2A? É simplesmente esse cara aqui, 2 vezes mais comprido. Certo? Quem é o 5B? É simplesmente esse cara aqui, 5 vezes mais comprido. Tudo bem? Então observe que o ângulo entre eles não vai mudar. O ângulo entre eles continua 30 graus. Então é por isso que eu pude usar aqui 30 graus. Certo? Mas vamos lá.
Só para a gente finalizar aqui. Mais 5b ao quadrado vai ser igual. Aí aqui acho que é o seguinte. Vou fazer aqui mais rapidinho, porque a internet está bem ruimzinha, né? Tá até difícil de enxergar. Depois eu vou tentar melhorar a qualidade aqui da internet. Aqui vai ficar módulo de A é 4 vezes 2, 8. 8 ao quadrado, 64. Né? Módulo de B é 2 vezes 5, 10 ao quadrado, dá 100. Mais 2 vezes, aqui é 8 vezes 10, vezes raiz de 3 sobre 2, né? Esse aqui eu corto com esse. Né? Então vai dar 164 mais 80 raiz de 3. Certo? E aí, só para finalizar, como eu estou sem espaço aqui, eu vou... Esse quadrado que era para ter aqui, eu já vou passar tirando a raiz para o lado de cá. Certo? Então, seja 2a mais 5b, o módulo disso seria esse negócio aqui mesmo. Certo? Como eu falei, realmente é bem chato fazer esses cálculos a princípio, né? Quando a gente tem que usar ângulo, módulo e tal. Quando a gente estiver estudando componentes, a gente não vai se preocupar com nada disso. Vai ser só como se fosse somar números facinho mesmo. Certo? Por isso que depois acho que fica até mais fácil do que usando essas equações. Tudo bem? Vamos ver se a gente consegue pelo menos terminar essa questão, né? Ver se a internet ajuda aqui pelo menos terminar essa questão. Que aí depois, se a qualidade cair bastante, é melhor a gente encerrar a aula, né? Porque aí não vai aproveitar nada da aula, se não dá para enxergar nada, né? Mas vamos lá. Então fica o seguinte. Vamos tentar fazer o item D. Certo? Então no item D, ele diz o seguinte, ó. Ele quer o módulo de A dividido por 2 menos 3b. Ok? Então, é uma diferença entre os dois vetores, né? Esse vetor menos esse. O raciocínio é o mesmo. Eu só vou, em vez de colocar A aqui, eu coloco A sobre 2, em vez de colocar B, eu coloco 3b. Tudo bem? O único detalhezinho é a gente saber quem é esse ângulozinho aqui. Tudo bem? Que a gente vai ver, né? Deixa eu colocar aqui, ó. Vai ser A sobre 2, módulo de A sobre 2 ao quadrado, né? Esse primeiro termo, mais, igual aqui. 3b ao quadrado, menos porque é uma subtração de vetores, né? 2 módulo de A sobre 2, o B ali é 3b, vezes o cosseno do ângulo entre eles. O ângulo entre eles é que a gente tem que ficar um pouco mais em detalhes, né? Analisar um pouco mais de detalhe. Por quê? Porque o A sobre 2 é esse cara aqui, ó. A sobre 2. É o A ali, forma um ângulo de 60 graus, né? Sendo que dividido por 2. Menos 3b, quem é? O B, ele fazia um ângulo de 30 graus aqui, certo? Sendo que o menos 3b, como é menos, ele apontou para o outro lado. O menos 3b vai ser o B refletido, por quê? Porque tem um menos e 3 vezes maior. Certo? Então, o que vai acontecer? Quando eu for desenhar aqui, né? Deixa eu fazer um desenho um pouco melhor. Então, para eu saber o ângulo entre eles, eu tenho que fazer uma análise melhor que isso, certo? 60 graus. Eu vou pegar o A e desenhar aqui. Lembrando que aqui é tudo esboço, né? Até porque o desenho geométrico exato é muito difícil de fazer, certo? Então, A sobre 2, certo? Aqui é 60 graus, mas eu quero saber o ângulo entre eles, né? O ângulo entre eles vai ser esse cara aqui, ó. Certo? Vamos tentar descobrir então, né? Então fica o seguinte, ó. Como é que a gente pode fazer? Até aqui, ó, isso aqui, até aqui, deixa eu fazer em preto. Daqui até aqui, eu posso dizer que é 120. Como é que eu sei disso?
Porque o todo é 180. E daqui até aqui é 60. E daqui até aqui é 60. Então esse pedaço é 120. Certo? Certo? Alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer falar alguma coisa? Vamos lá. E esse pedacinhozinho aqui, ó, ele vai ser 30. Por quê? Porque esses dois aqui são alternos internos, né? Alternos internos, não sei se vocês lembram lá, sei lá, acho que a gente vê isso na terceira série, alguma coisa assim, são ângulos iguais, né? Opostos, perdão, eu falei errado, né? Opostos pelo vértice, não são alternos internos, são ângulos opostos pelo vértice, e ângulos opostos pelo vértice são iguais. Então, ou seja, o ângulo entre o A sobre 2 e o menos 3B vai ser 120 com 30, na verdade vai ser 150, né? 150 graus. Vamos torcer para a imagem dar uma melhoradazinha aí. Ficou ruim mesmo a internet, né? Vamos tentar qualquer coisa na próxima aula eu posso repetir essa questão de novo, certo? Mas esse ângulo bemzinho aqui, ó, é 150 graus, exatamente porque aqui é 120 e aqui é 30 graus, certo? Aí vamos lá, só para a gente finalizar aqui essa questão. Aí fica o seguinte, ó, módulo de A sobre 2 menos 3B ao quadrado vai ser. Aí aqui eu já vou fazer até mais rápido, certo? Ó. Aqui é módulo de A dividido por 2. Módulo de A é 4 dividido por 2, vai dar 2 ao quadrado, certo? Aqui é módulo de B vezes 3. Módulo de B vezes 3 vai dar 6 ao quadrado, né? Menos 2 vezes 2, esse mesmo cara aqui, vezes 6, que é esse mesmo cara aqui, vezes o cosseno de 150, que aí já vai ser menos raiz de 3 dividido por 2. Certo? Então vamos lá. Módulo de A sobre 2 menos 3B vai ser igual a 4 mais 36, né? Menos, esse 2 eu posso cortar com esse 2, esse menos com esse menos na verdade vai ficar mais, né? Então 12 raiz de 3. Então módulo de A sobre 2 menos 3B vai ser igual a raiz de 40, né? 4 com 36, 40, mais 12 raiz de 3. Certo, pessoal? Vamos fazer o seguinte, realmente a internet deu uma piorada, né? Deu uma piorada agora. Então vamos fazer o seguinte, também até nesse aula não ficar muito cansativa, eu vou dar uma parada por aqui, certo? Vou tentar passar a lista para vocês hoje ou amanhã. Vou primeiro tentar adicionar o pessoal que talvez ainda não estão sabendo que vai ter essas aulas. E aí vou passar a lista, certo? E aí a partir da quarta-feira a gente já começa a ver o conteúdo novo, que é a parte de componentes. Alguém tem alguma dúvida? Só pegar aqui. Pode. Então, pessoal, por hoje a gente fica por aqui mesmo, certo? E aí a gente vamos encerrar a aula aqui, porque a internet realmente não está com condições, mas aí próxima aula a gente continua vendo esse conteúdo. Tudo bem? A Rebeca perguntou assim, e as notas da prova serão postadas na academia? Serão. Ainda bem que você me lembrou que eu não sabia. Ainda bem que você me lembrou que eu não sabia que eu não tinha postado ainda. Certo? Mas eu vou postar sim. E a nota daquelas provas vão ser... não sei se você estava aqui no começo da aula, mas eu falei que eu vou aproveitar elas, certo? Vou passar mais 2 listas, né? Então quem não fez a prova, eu vou eliminar a nota mais baixa. Então quem não fez a prova pode só fazer as listas sem se preocupar com a nota da prova. Mas vamos supor, ao contrário também é verdade, né? Se você tirou nota boa na prova, você não vai precisar fazer as 2 listas. Pode fazer só uma delas. Certo? Tudo bem? Mais alguma dúvida? Professor, a gente escolhe a lista que a gente vai fazer? Sim. Na verdade, eu vou passar uma lista de vetores, e aí eu vou passar depois a lista de leis de Newton, né? Então vocês podem
sei lá, tu começa a ler de vetores, não gostou tanto, então passa para as leis de Newton, né? Já que eu vou eliminar a nota mais baixa, tá entendendo? Beleza. Então, é isso, pessoal. Se vocês conhecerem alguém que não está sabendo o que está acontecendo nas aulas, eu peço, por favor, que informe, certo? Lembrando que essas nossas aulas vão até o próximo mês, né? Próximo mês a gente tem que encerrar. Então, essa aula aqui eu vou terminar um pouco mais cedo, até porque a internet deu uma piorada e também porque, para não ficar tão cansativa a nossa primeira aula, né? Mas as outras eu vou ter que Infelizmente, vou ter que ir até às 8 e pouco mesmo para conseguir ver todo o conteúdo. E mesmo se eu não conseguir ver todo o conteúdo, eu vou ter que gravar os vídeos por fora, certo? Para complementar as aulas. Tudo bem? Mais alguma dúvida? Sim. É isso aí. Espero que estejam todos bem, certo? Se quiserem, podem sair da sala. Mas se quiserem ficar aí, pode ficar também. Boa noite. Elana, Renata, podem sair da sala. Acontece, né?